Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a essa primeira aula sobre as séries. Esse material que eu vou mostrar agora para vocês está dentro do Unit Study da Fazendinha e é muito importante que você entenda como aplicar esse material. Esse Unit Study ele foi criado para que a criança faça estudos integrados em diferentes áreas, usando o tema da Fazendinha, e dentro desses diferentes estudos a gente usa o inglês também. Então é um estudo feito em português que introduz o inglês para a criança em diversas áreas. Então ela vai estar aprendendo matemática, ciências, vai estar lendo a historinha viva da Fazendinha, da Vaca Flor, e aí, nisso, ela vai estar aprendendo essas frases em inglês que nós vamos chamar de séries. De onde surgiu as séries? Existe um método de um francês chamado François Guyon, que é muito interessante. Eu conheci esse método no ano passado e fiquei encantada por ele e testei com os meus alunos e foi um sucesso. É incrível como a criança consegue fluência, como ela consegue desenvoltura dentro desse método. Por quê? Nós partimos do princípio que nós ensinamos primeiro ela no português, as frases que a gente vai ensinar em inglês, a gente ensina em português e depois nós ensinamos em inglês. Então, não é um método imersivo como é usado em muitas escolas. Não seja errado, né? Mas nós fazemos de outra forma. Esse método, ele usa a língua materna para ensinar uma segunda língua. Então, você se sente seguro na sua língua materna, você reconhece aquela frase, faz os gestos e depois você fala as mesmas frases em inglês. Então, as séries estão aqui. E como nós fazemos as séries? Primeiro, nós falamos em português aquela frase e usamos os gestos. Os gestos, eles têm que ser escolhidos com antecedência. Como vocês estão vendo aqui o vídeo, eu já estou dando os gestos. Você pode modificar. Desde que você dê sequência a esses gestos. Não fique mudando, né, de aula em aula. Seja sempre os mesmos gestos. Então, eu acordo, aí você faz esse gesto de acordar, de eu acordo. Depois que você fez a série em português, você vai fazer os gestos com a criança, vai fazer os gestos para a criança falar as frases em português de volta para você. Depois você vai fazer a série em inglês, vai fazer os gestos e a criança vai estar repetindo, vai estar falando, depois você faz os gestos e ela fala, ela pode fazer os gestos e você fala, então você vai fazendo essa troca, essa brincadeira. Algo muito importante, a série, ela não precisa durar 1 hora, você não vai ficar 1 hora fazendo uma série. Vai durar ali 10, 15 minutos ou menos. Você vai ver o interesse do seu aluno, do seu filho. Então, se é uma criança menor, como esse material ele foi feito para crianças de 3 a 6 anos, eles têm uma atenção, né, um tempo de atenção menor. Você não vai se estender demais. Se você estiver usando com filhos mais velhos, até para você mesma, você pode demorar ali um pouco mais, gastar um pouquinho mais de tempo, mas entenda que não é para levar à exaustão, é para ser algo divertido, agradável, em que a criança sinta vontade de voltar a fazer essa aula, de continuar fazendo, continuar aprendendo outras frases. O que é uma chave importante? Como a criança está aprendendo através da escuta, ela está usando, né, o ouvido, ela está escutando o que você está falando, ela está vendo os seus gestos, ela está se movimentando e ela está praticando. Uma das coisas que nós escutamos muito aqui no Brasil, você não precisa nem ser professora de inglês, nem estar no meio acadêmico para escutar isso. Pergunta para qualquer pessoa que já fez aulas de inglês, até já se formou, a pessoa fala assim: olha, eu escrevo muito bem, eu leio muito bem, eu entendo tudo que você fala, mas eu não consigo falar. Esse método, ele te coloca numa posição em que você começa falando. Assim como quando a gente aprende a nossa língua materna, como o bebê aprende? Não é falando, não é repetindo, ele não começa a repetir o que a gente está falando, ele vê o que a gente está fazendo e ele começa a fazer essa associação. Então, é um método natural. Certo? Você vai estar ensinando para o seu filho de uma forma natural. Assim como ele aprendeu a primeira língua, ele vai estar aprendendo a segunda. E é claro que o método, ele para crianças mais velhas e para adultos, a gente vai tomando outras formas. Mas, a princípio, o que você precisa entender neste momento com crianças pequenas e crianças que ainda não têm domínio da língua, fluência e tal, é que as séries são feitas de forma simples, de forma leve e começando da língua materna, partindo para a segunda língua que está sendo ensinada, que nesse caso é o inglês.
Vamos aprender a primeira série. Essas são as primeiras 4 frases. Primeiro, você vai falar a série em português e vai fazer os gestos. Planeje os gestos com antecedência. Então, você está vendo os gestos que eu estou fazendo aqui. Caso você queira mudar algum gesto, planeja com antecedência para quando você fizer, os gestos serem sempre os mesmos, não ficar mudando de lição para lição. Quando você terminar de falar em português com os gestos, você vai fazer os gestos, você só vai fazer os gestos e a criança vai falar em português. Depois você vai fazer em inglês, vai fazer os gestos falando as mesmas frases que você tinha falado em português, dessa vez em inglês. E aí você vai chamar os seus alunos para falar junto com você a série em inglês, fazendo gestos e falando em inglês. E aí você vai alternando, vai pedindo para eles falarem, você faz o gesto, eles falam com os gestos, e dessa forma eles vão internalizando a série. Então, deixa eu demonstrar para vocês como é feito a série. Eu acordo. Eu acordo. Eu calço minhas botas. Pega as botas e calça no pé. Eu calço minhas botas. Eu caminho até o celeiro. Eu digo: bom dia, Flor. Eu acordo. Eu calço minhas botas. Eu caminho até o celeiro. Eu digo: bom dia, Flor. Pode ser assim, ó. Eu digo: bom dia, Flor. Agora você vai fazer os gestos e o seu aluno vai fazer, vai falar a frase. Vamos lá? Isso, eu acordo. Eu calço minhas botas, muito bom. Eu caminho até o celeiro. Eu digo bom dia, Flor, muito bem. Agora eu vou fazer a série com os gestos em inglês. I wake up. I wake up. I put on my boots. I put on my boots. I walk to the barn. I walk to the barn. I say good morning, Flo. I say good morning, Flo. Agora eu vou pedir para o meu aluno fazer junto comigo. Vamos lá. I wake up. Vamos juntos? I wake up. I put on my boots. I put on my boots. I walk to the barn. I say good morning, Flo. Agora eu vou pedir para os meus alunos, eu vou fazer os gestos e eles vão falar em inglês. Vamos ver? E aí, se eles precisarem de ajuda, vocês vão guiando e vão ajudando, certo? I wake up. Yay! I wake up. I put on my boots. Muito bem. I walk to the barn. Very good. I say good morning, Flo. Eu faço o gesto primeiro. Muito bem, very good. I say good morning, Flo. Alguns pontos importantes. Não precisa fazer uma aula imersiva se o seu filho ou o seu aluno não entende o inglês. Fale em português, explique em português. Comece com português, comece com a língua materna, porque daí a criança vai desenvolvendo familiaridade, vai ficando segura e vai introduzindo o inglês de uma forma que ela vai aprendendo a pronunciar, você vai ajudando e aí ela consegue ter mais segurança. Com o tempo, as aulas começam a ser muito mais imersivas, porque você já consegue usar os comandos em inglês. Mas nesse início, seja bem suave, vá de forma leve, para que seja uma aula agradável. Então agora a gente vai para as próximas 4 frases. Vamos agora para a segunda parte. Flor diz mu. Flor diz mu. Eu abro a porta do celeiro. Eu abro a porta do celeiro. Flor vai para fora. Flor vai para fora. Flor come capim verde. Flor come capim verde. Eu tô fazendo assim porque
Pode fazer assim também. Aí faz na hora com seu filho. Flor come capim verde. Agora, vamos fazer em inglês. Na verdade, não. Agora eu vou fazer os gestos e você vai falar em português. Flor diz mu. Muito bem. Eu abro a porta do celeiro. Very good. Flor vai para fora. Flor come capim verde. Muito bem. Bora fazer as frases agora em inglês, a série em inglês. Flor says moo. Flor says moo. I opened the barn door. I opened the barn door. Flor goes outside. Flor goes outside. Flor eats green grass. Flor eats green grass. Muito bom. Agora eu vou fazer os gestos e você vai falar em inglês. Flor says moo. Muito bem. Very good. I open the barn door. Flor goes outside. Flor goes outside. Flor eats green grass. Very good. Agora nós vamos fazer juntos a série em inglês com gestos e falando inglês. Aí vamos fazer juntos, tá? Flor says... Oh. Flor says moo. I opened the barn door. Flor goes outside. Flor eats green grass. Flor eats green grass. Muito bem. Então, essas foram as quatro frases da série. Tiveram as primeiras 4, mais essas. Então, ao total, são 8 frasezinhas dessa primeira série. Pode fazer com calma, não precisa fazer tudo de uma vez. Faz as 4, depois faz essas outras 4. Mas esse é o padrão que você vai usar sempre, em todas as séries. Então, as outras séries vão ficar gravadas também, para que você possa ver a pronúncia, para lembrar como deve ser feito. Mas, basicamente, você vai começar com português, com gestos. Depois você vai pedir para você vai fazer os gestos e a criança fala a série em português. Depois ela fala a série em português com gestos. Depois ela fala a série em inglês com os gestos, certo? E assim você vai desenvolvendo até ela conseguir fazer os gestos e falar a série em inglês por ela mesma.